quero convidar os irmãos que abram a Bíblia em Levíticos. Comecei a pregar, o cachorro começou a latir. Os irmãos perceberam? Esse cachorro está conhecido até nos Estados Unidos já. Mas vamos abrir então em Levíticos capítulo 10. E vamos ler esse texto da palavra de Deus. Vamos orar. Numa dessa para isso, né? E vamos pedir a graça de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, e é com temor e tremor diante da Tua palavra que nós estamos, porque reconhecemos nela a voz do Senhor. Pedimos então que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos toque, que nada, Senhor, possa nos tirar a atenção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Nós pedimos então a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos que o Teu Espírito nos envolva, em nome de Jesus. Amém. E os filhos de Arão, quem tem filhos aqui? Miriam, eu tenho, né? A Bia, o Marcos, a Giane, o Romildo, a dona Margarida, a Marilda, creio que são esses. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, 2 filhos aqui, né, nesse contexto, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Sabe, me chama a atenção que às vezes eu converso com alguns irmãos que estão irados porque alguma injustiça aconteceu, né? Alguma coisa que aos nossos olhos não seria correto. E daí o irmão fala: pastor, Deus deveria fazer que nem no Antigo Testamento. Pecou, recebeu a punição. Porque em muitos casos no Antigo Testamento a pessoa pecava e vinha o juízo. É o que aconteceu aqui, né? Eles pecaram, foram punidos. E nós encontramos isso quando alguns se levantaram contra Moisés, né, e o chão se abriu. Nós encontramos isso quando Miriam questionou a autoridade de Moisés e ficou leprosa. Lembram disso? Então a coisa no Antigo Testamento era meio imediata. É bom, né? Amém? Não? É bom? Deus é tão bom, né? Deus é tão bom. Porque Deus, Ele é paciente. Deus é paciente conosco. Deus é paciente com os nossos filhos. Deus, Ele tem... A Bíblia diz que são as misericórdias de Deus que impedem que nós sejamos consumidos, pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Está lá no livro de Lamentações. Os irmãos já pararam para pensar, se fosse assim hoje em dia, pabuf. Quem ainda estaria aqui? Quem nunca fez uma besteira aqui? Não precisam falar. Mas olha, irmãos, nós temos aqui esse exemplo do Antigo Testamento, os filhos de Arão, Nadab e Abiú. A primeira coisa que nos chama a atenção é que eles fazem parte do povo de Deus, né? Eles faziam parte do povo de Deus. E aqui nós já aprendemos desde o início
que fazer parte do povo de Deus, ou fazer parte da igreja, ou fazer parte de um grupo dito evangélico, ou fazer parte de uma denominação, ou fazer parte de uma nação escolhida, não é suficiente. Nadab e Abiú faziam parte do povo de Deus, faziam parte daquele povo que conhecia a história, fazia parte daquele povo que tinha visto milagres de Deus, fazia parte de um povo selecionado, de um povo escolhido dentre as nações. Então eles tinham esse privilégio de poder dizer naquela época: nós somos a nação escolhida, nós somos do povo escolhido, nós fazemos parte do povo de Deus. E tem muita gente que, por fazer parte da igreja do Senhor, já se considera: opa, estou absolutamente blindado. Outra coisa que aprendemos com Nadab e Abiú é que eles faziam parte do povo de Deus, mas eles também faziam parte de uma família escolhida por Deus. A família sacerdotal. A Miriam pode dizer assim: eu faço parte de uma família sacerdotal, o meu pai é pastor, a minha mãe sempre trabalhou no ministério, eu estou muito bem protegida. Nadab e Abiú faziam parte de uma família consagrada, de uma família sacerdotal, de uma família que tinha um homem chamado, um homem importante no meio do povo de Deus, porque Arão era o porta-voz de Moisés, era aquele que estava ao lado de Moisés, era aquele que quando Moisés falava, ele transmitia ao povo a palavra de Deus. E esses dois meninos podiam pensar: eu sou do povo de Deus. Hoje em dia, vamos trazer para o nosso tempo, eu sou da igreja, e eu sou filho ou filha do pastor, ou eu faço parte de uma família da igreja, que é uma família integrada, que é uma família que tradicionalmente ajuda no ministério, trabalha na obra de Deus, então eu estou absolutamente garantido. Fernanda? Fernanda tem dois privilégios aí, ó. O avô é pastor e os pais consagrados fazendo a obra de Deus. Será que é suficiente? Outra coisa que nós aprendemos com Nadab e Abiú é que eles sabiam trabalhar no ministério. Porque cada um pegou o seu incensário. O que é incensário? Era aquele instrumento para colocar incensos diante de Deus. E o que simboliza o incenso? As orações. Então Deus, muitas vezes no Velho Testamento, recebia os incensos como aroma agradável, como símbolo de adoração, símbolo das orações, símbolo do culto. Então esses dois meninos aqui, eles sabiam fazer as coisas. Trazendo para o nosso tempo, eles sabiam cantar, eles sabiam orar, eles sabiam fazer a obra. Os irmãos estão vendo que coisa, né? Cada um pegou o seu incensário, e no incensário tinha que colocar fogo diante do Senhor, e colocar o incenso sobre ele, e ofereceram ao Senhor. Quando a gente vê pessoas fazendo a obra de Deus, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças,
Até hoje em dia virou algo muito comum colocarem um terninho, uma gravata no menininho, e mesmo sem ele ter tido tempo de estabelecer um relacionamento profundo com Deus, coloca o indivíduo para decorar algumas frases e ficar pregando, e o pessoal aplaudindo e dizendo: olha, o jovem menino pregador. Ou colocar para cantar. Tudo isso faz parte. Porém, Deus recebeu isso como um fogo estranho, um fogo profano, um fogo desagradável, um fogo aviltante, um fogo que não ia como aroma suave até o coração de Deus, porque havia alguma coisa errada ali. Porque não adianta você colocar seus filhos para cantar, colocar seus filhos para fazer coreografias, para imitar o que há no mundo gospel. Não adianta você colocar os seus filhos para ficar na frente, porque tudo aquilo que oferecemos pode chegar ao trono de Deus simplesmente como fogo profano, como fogo estranho, como algo estranho ao Senhor, algo que o Senhor não requereu. Porque antes de você ministrar com coisas exteriores, você precisa ter sido ministrado pelo Espírito Santo transformador dentro do seu coração. Você precisa ter tido uma experiência com o Senhor. Você precisa ter sido convertido pelo Espírito Santo. Você tem que ter tido aquela experiência reveladora do Espírito Santo que mostra que você é pecador, que mostra que você é miserável, que mostra que você precisa de Deus, que mostra que tudo que você toca é impuro, enquanto não for purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. O que nós somos antes da nossa conversão é imundo diante de Deus. Por isso que o ponto inicial da adoração é a conversão. Por isso que servir a Deus é muito mais do que repetir frases de efeito. Por isso que servir a Deus é muito mais do que cantar cânticos que são bonitos. Por isso que servir a Deus é muito mais do que ter talentos que você pode manifestar no grupo. Em primeiro lugar, você precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Esse encontro tem que ter transformado a sua vida e te transformado num vaso de bênção, num vaso de honra, num vaso útil para com o Senhor. Foi isso que aconteceu aqui com Nadab e Abiú, porque eles foram sabendo tudo, como fazer. Eles foram num ato exterior de culto. Eles foram porque eles eram parte da família sacerdotal. Eles foram porque eles se consideravam capazes e sabiam fazer. Mas só que tinha uma coisinha ali. Diz assim: ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenará. Entende? O que é a ordenação de Deus?
Tudo começa com a sua consagração ao Senhor. Tudo começa com a sua vida de buscar a Deus, sua vida de oração, a sua vida de busca na palavra, a sua vida de joelhos dobrados. Né? Uma vez, quando eu era muito jovem, eu tive uma aula de homilética através de um seminarista chamado José Armindo. O José Armindo, ele mora lá em Paranavaí. E eu nunca me esqueço daquela aula que eu tive. Eu devia ter uns 16 anos, talvez. Né? Era no porão da igreja, tinha um quadro, e a gente ia aprender a pregar. E o José Armindo, ele falou assim, olha, sabe, toda a estrutura que você pode fazer de um sermão, todo o esboço que você pode fazer de um sermão, toda a parte técnica que você precisa aprender, você tem que colocar ilustração, você tem que ter uma tese, você tem que ter uma afirmação, você tem que ter os pontos, sabe tudo isso? Tudo isso. As piadinhas que você coloca no meio, né, para o povo relaxar, tudo aquilo. Ele disse, tudo isso não é nada. 99,9% do sermão que você tem para pregar é feito no teu quarto, de joelho no chão, buscando a Deus, chorando diante de Deus, interessado pelas pessoas que vão te ouvir, mais interessado neles do que na sua própria imagem pessoal, né? Normalmente o cara que vai pregar pela primeira vez, ou o seminarista, ele está muito preocupado em não passar vergonha, né? É a última coisa que o cara se preocupa. Porque a preocupação sou boca de Deus? Posso chegar e dizer assim diz o Senhor? É até por isso que lá em Tiago diz assim, que não queiram ser mestres, porque receberemos um mais duro juízo. Porque ai daquele que abre a boca em nome do Senhor para falar besteira, para falar aquilo que o Senhor não disse. Por isso o José Armindo disse, 99% do sermão é preparado no joelho. Tá? O restante você prepara um esboço. Gaste mais tempo em oração. Gaste mais tempo em consagração. Gaste mais tempo na busca de Deus. E eu quero traduzir isso para que nós que cantamos. Eu já vi louvores assim que o cara vem na frente com um violãozinho. E a igreja adora a Deus. Eu já vi grupos musicais que tem até fumaça. Mas falando de fumaça, eu me lembro de Fogo Estranho. Eles ofereceram aquilo que o Senhor não ordenara. E o que o Senhor ordena para você, para você, para você e para mim é consagração. Absoluta e total diante de Deus. Acho que a gente pode dizer assim agora nesse momento, graças a Deus, que o juízo não é imediato, né? Não é isso? Porque quantas vezes nós nos levantamos para fazer algo sem termos buscado ao Senhor? Uma característica interessante, irmãos, de quem prega, e o Israel está se tornando um pregador, né? Uma característica interessante, sabe qual que é? É que tem dias, por exemplo, o primeiro culto desse ano, Deus me deu a mensagem, é isso que você vai pregar. E eu preguei sobre Jonas. E graças a Deus abençoou muita gente, inclusive lá no nosso canal. Muita gente falando, entrando em contato, gente que já tinha falado de Jonas. E daí disse, oxa, eu vou incluir isso no meu ensino e tal.
Tem vezes que é assim. E tem dias que é como hoje. Sabe que horas que eu fiquei... A Marilda, ela fica assim meio indignada comigo, que eu vou buscar a Marilda e a minha mãe, e daí eu tô meio emburrado, assim, meio sério. E daí ela está pensando assim, o que será que tem o Ismael aí, algum problema? Na verdade, eu estou preparando o sermão, né? Porque muitas vezes a gente sobe no púlpito na absoluta e total dependência de que Deus fale. Porque até aquele momento Ele nos provou, não nos dizendo é isso. Porque alguém pode pensar, pô, o pastor Ismael prega há 50 anos, é só pegar um sermão qualquer que ele pregou a vida toda e pregar aqui. E eu quero dizer que não é assim. Ou você fala o que Deus mandou, ou você está oferecendo o quê? Fogo estranho. Olha a responsabilidade. E a palavra de Deus é: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas a palavra deve ser anunciada. Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, aqueles 2 rapazes, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo. Deus agora diz por que aquilo aconteceu. Sereis santificados naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Irmãos, a maior imbecilidade de uma pessoa é querer assumir o ministério ou querer assumir-se como pregador da palavra, porque a dele está dizendo: estou me achegando àquele que é santo, sem ter sido chamado, santificado, separado por Deus. Nós temos visto no Brasil, nesse período difícil que estamos vivendo agora, a queda absurda de muitos pastores. Porque é muito fácil ser pastor na época boa, sabe? Mas é muito difícil ser boca de Deus durante uma pandemia. É muito difícil ser boca de Deus durante a antessala da possibilidade de uma guerra mundial. Os irmãos sabem que nesse exato momento a Rússia está na fronteira com a Ucrânia, armada até os dentes, e os Estados Unidos mandando tropas e armamentos pesados. Uma invasão à Ucrânia detona um conflito que vai envolver potências mundiais. Estamos vivendo isso nesse exato momento. E esse é o momento de ser voz de Deus. Nós vivemos um momento em que os nossos jovens estão fragilizados, que os nossos jovens estão se suicidando. Essa palavra tem que tirar, né? Senão eles derrubam o vídeo. Os nossos jovens estão sendo efeminados. Os nossos jovens estão sendo enfraquecidos intelectualmente por uma política educacional equivocada. Nós estamos vivendo essa fase. E Deus diz: olha, se você se aproxima daquele que é santo,
Você tem que ser santo. Se você se aproxima daquele que deve ser glorificado, você tem que ser servo consagrado, comprometido com a palavra de Deus. Esses tempos eu falei do livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus ele já começa dando uma paulada em cima dos profetas, né? Porque está surgindo um monte de profeta para tudo quanto é lado, e que tem o mesmo destino de Nadab e Abiú, porque lá no livro de Hebreus diz assim, havendo Deus outrora. O que é outrora? Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala de uma maneira. Através do quê? Através do Filho. Isto é, ou Jesus é o centro, ou é Jesus que aparece quando você canta, ou é Jesus que aparece quando você fala, ou é Jesus que aparece quando você dá testemunho, ou você está entregando fogo estranho no altar. Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, levai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Eles foram levados para fora do acampamento, para fora do povo, em testemunho de que eles estavam fora da graça, fora do chamado, fora do que Deus havia determinado. Daí a palavra de Moisés é para Arão, olha, você não deve chorar os seus filhos, que ali foi a mão do Senhor, engula o seu choro, deixe que o povo chore, mas você deve reconhecer a seriedade que é um relacionamento com Deus. Irmãos, Deus colocou no meu coração essa mensagem devido à preocupação que eu tenho com os nossos filhos, tá? Os nossos filhos, eles precisam ser levados a um encontro íntimo e pessoal com Jesus. Às vezes nós levamos os nossos filhos para um encontro íntimo e pessoal com a religião. Não basta. Porque o encontro íntimo e pessoal com Jesus é transformador, é regenerador, é perdoador, é transformador. Quando alguém tem um encontro com Jesus, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém tem um encontro com Jesus, ele passa a viver em novidade de vida. Se alguém tem um encontro com Jesus, ele morre para este mundo e renasce para uma nova vida. Se alguém tem um encontro com Jesus, dá para se perceber no seu comportamento, dá para perceber no seu amor a Jesus, dá para perceber no seu amor à igreja do Senhor, dá para perceber no seu amor aos perdidos, dá para perceber no desejo que a pessoa tem de servir a Deus com alegria, usando os seus dons para abençoar e para glorificar ao Senhor. Domingo retrasado eu preguei sobre Jonas. Irmãos, a Fernanda vai lembrar. O que aconteceu com Jonas lá mesmo? Ele pregou e... O que aconteceu com a cidade? Se converteram. Todo mundo.
Mas daí você espera 100 anos. E vem o profeta Naum. E sabe o que o profeta Naum faz? O profeta Naum chega na mesma cidade. Que cidade que é mesmo? Que Jonas pregou? Nínive. O profeta Naum chega em Nínive e anuncia o juízo de Deus. E daí Deus destrói Nínive na outra geração. Por quê? Jonas pregou, o povo se converteu. Passaram-se uma geração mais ou menos, Naum vai lá e Deus destrói a cidade. Por quê? Porque aquela geração que se converteu não transmitiu os valores de Deus, do reino de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus para a próxima geração. Quando o apóstolo Pedro prega o primeiro sermão da igreja, lá no livro de Atos, uma coisa que ele diz assim: Davi foi fiel à sua geração. Significa que, enquanto ele esteve vivo, ele fez o que pôde e o que não pôde pela sua geração. E aqui vem a responsabilidade dos pais aqui. Que tipo de igreja haverá na próxima geração? Se você não transmitir os valores aos seus filhos, e transmitir valor não é ficar falando, é você ser. Você tem que ser um homem de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus. E você tem que ensinar os seus filhos, pelo seu compromisso, pela sua adoração, pela sua vida transformada. Porque daí os seus filhos, a próxima geração, estarão ali, fazendo a obra de Deus. Hoje eu fiquei muito feliz, tá? Eu vou encerrar com essa palavra. Alguém já ouviu falar em perdão-sim? Já, né? Lembram? Perdão-sim. Quando eu ia na igreja, eu era um molequinho de nada, assim, e tinha alguns líderes na igreja. E o nome desses líderes, o sobrenome era Perdão-sim, família Perdão-sim. Inclusive, o Jorge Perdão-sim, ele foi meu professor de artes industriais, foi meu professor na escola dominical, tá? E eu aprendi muito com ele. Daí eu estava lá no Facebook, dizem que Facebook é coisa de velho, né, Tiago? Estava lá no Facebook e dei uma olhada lá numa igreja. E sabe quem que estava liderando o louvor? Um piazão lá. Sabe o sobrenome dele? Perdão-sim. Né? E eu sei que é da mesma família Perdão-sim, porque por causa dos contatos, né? Lucy Perdão-sim, Jorge Perdão-sim, né? Aquele pessoal, Rogério. E eu fiquei feliz por quê? Porque eu vi que ali a próxima geração tinha membros da mesma família, adorando a Deus, servindo a Deus. Imagine, hein, Bia? Próxima geração, pastora Fernanda pregando aqui, né? Hã? Pastor Guilherme. Não, ele quer ser engenheiro. Pode ser engenheiro, não tem problema. Mas dirigindo o louvor. Hã? Tiago. Já pensou um dia eu abrir o Facebook e o filho do Tiago é o líder da igreja? É bem melhor do que
nós produzirmos como nossos futuros membros da família. Já pensou dizer assim, o meu neto, o nome dele é Nadab e Abiú, e eles estão bem? Foram consumidos no altar. Não. A próxima geração está nas mãos da Miriam, do Marcos, da Bia, de mim, da Marilda. E um dia eles vão olhar para trás e vão dar o testemunho assim, olha, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, o Marcos, porque com ele eu aprendi os caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da minha avó Miriam, porque ela me ensinou os caminhos do Senhor. A família Correia, levando o Evangelho. Eu bem velhinho, de muleta, olhando o Facebook, nem vai ter mais, né? E vendo lá, família Correia, família Coller, líderes da igreja. São aqueles que ainda virão. Mas o testemunho é nosso. Lá no livro de Hebreus isso é visto como uma corrida do bastão. Conhece a corrida do bastão? Quando é uma corrida de revezamento, que você corre com o bastão e daí você passa o bastão para o próximo que está esperando. E aquele sai correndo e passa para o próximo. Infelizmente, Arão teve a infelicidade de não ver os seus filhos consagrados ao Senhor. Mas nós temos a felicidade de vermos os nossos filhos na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor, sabemos que é de tremer a responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre cada um de nós, de transmitirmos mais do que rituais, mas de transmitirmos vida, vida abundante, vida com o Senhor aos nossos filhos. Por isso pedimos o enchimento do Teu Espírito Santo sobre cada irmão da igreja, porque sabemos que sem o enchimento do Teu Espírito isso é impossível. Mas quando cheios do Teu Espírito, podemos transmitir os valores do Senhor. Pedimos isso. Nos abençoe e nos capacite a cada um. Em nome de Jesus. Amém.